Olá, eu sou o Tariq Augusto e esse é o Papo da Hora. Hoje vamos falar sobre a Copa do Mundo. O evento começou no dia 14 de junho, porém a maioria dos brasileiros ainda não se mostra empolgada para o Mundial. Por que será, hein? Fique ligado, o Papo da Hora já está no ar. O bate-papo é com o coordenador do curso de Relações Internacionais do UniBH, Pedro Neves. Possui graduação pelo UniBH, mestrado e doutorado pela PUC Minas. Atua na área de Economia Política Internacional. A Copa da Rússia não está motivando o consumidor a colocar a mão no bolso. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, somente 24% das famílias brasileiras estão dispostas a comprar produtos por conta da Copa, o que representa menos da metade comparada com o Mundial em 2014, quando 50,1% das pessoas previam gastos estimulados pela competição. Pedro, conta um pouquinho pra gente por que dessa queda. Bom, Tariq, tem um bocado de coisa aí que a gente precisa pensar, né? Primeiro, quando a gente olha na perspectiva comercial, a Copa, quando ela acontece aqui em 2014, ela gera uma mobilização muito mais ativa, né? Fazendo com que todos os nichos de serviços, do comércio, possam participar de alguma forma, né? Está perto da gente, né? E a expectativa, apesar de 2013 a gente ter tido um movimento de insatisfação, né, em função da Copa, das confederações e todas as movimentações sociais e manifestações sociais que a gente observou ali, mas 2014 a gente tem ela aqui, então essa comparação direta que a gente tem visto nas redes entre um e o outro, a gente tem que ter um pouco de cuidado. E mesmo com as manifestações o pessoal estava mais empolgado, né? Tinha uma expectativa, mesmo as manifestações não chegaram a terminar com todas as expectativas, né, para que essa Copa ela acontecesse, para que ela desse certo. E quando teve o start, né, um movimento já nos últimos meses, com a Copa se aproximando e aumentando o número de pessoas visitando o Brasil, aquilo gerou um clima, entre aspas, né, um clima que colocou entre aspas um período de incerteza política que a gente também estava vivendo. E com esse desânimo aí do pessoal, quais setores são mais afetados? Olha, creio que, basicamente, olhando até transitando nas ruas, né, observando o que tem acontecido no comércio, observando o próprio varejo também, e também tentando entender como que esse comércio ele tem se enfraquecido em função da crise econômica também que a gente vive, uma instabilidade econômica, sabendo que nem todas as famílias estão aptas, né, a comprar uma camisa da seleção brasileira que pode colocar em risco o seu próprio orçamento no mês, né? Então, olhando por outro lado, quais são os incentivos que o próprio Estado tem dado para que as pessoas possam consumir mais? Então, não é só como se fosse uma responsabilidade do cidadão brasileiro consumir, mas quais são os incentivos em termos de impostos e juros, né, para que as pessoas possam gastar mais também? O país passa por uma série de escândalos na política, né? Isso influencia? Influencia. Influencia, mas a gente precisa enxergar primeiro quais são os grupos de torcedores que existem. Um jornalista do canal da ESPN, que eu costumo segui-lo até nas redes sociais, ele costuma, o Celso Unzelt, ele costuma até diferenciar, informando que o torcedor brasileiro com o seu time de futebol ele tem uma relação mais de amor, e com a seleção brasileira é algo mais momentâneo, né? Então, quando a gente chega nesse elemento mais momentâneo, você tem uma crise, essa crise está associada às imagens que se confundem com a CBF em função da corrupção, do Estado brasileiro em todos os seus níveis com a corrupção também. E você tem uma imagem de projeção do Brasil lá fora que se enfraquece na perspectiva da diplomacia. Você junta todos esses fatores, quem não consegue processar e separar, sente um pouco essa soma, né, e dá um esfriamento, com certeza. E antigamente a gente via ruas pintadas, prédios com bandeiras, né, penduradas. Atualmente o cenário é o contrário, né? Por que você
pensa assim, desse desinteresse? Nós temos ruas pintadas. Eu vi que no interior, não no interior de São Paulo, mas no bairro em São Paulo, alguns vizinhos pintaram a rua também, mas foi de azul e branco para poder protestar, e agora vão torcer para a Argentina, né? É uma loucura, né? Enfim. Já demonstra um pouco do desinteresse, Já assim, demonstra. até pela nação, né? O país, porque... E eu entendo também que tem algumas outras variáveis que se somam aí. Se a gente pudesse separar dois grandes momentos, a gente deveria tentar buscar encontrar o que aconteceu num determinado ponto de mudança que levou a imagem da seleção brasileira ela ser muito mais vinculada à lógica de consumo, de comércio, de venda da imagem daquele futebol, do que algo que tivesse ligado não necessariamente um estereótipo de futebol, mas uma lembrança do passado, um desejo com alguma coisa que fosse muito mais próximo. E também o fato de grande parte dos jogadores não estarem tão próximos e não se manifestarem também sobre os problemas que acontecem no Brasil. Parece que a seleção brasileira é uma célula à parte da sociedade que a gente vive. Esse distanciamento... Parece que nem está aqui no país. Esse distanciamento esfria. Você não está próximo do próprio povo que você faz parte, uma célula à parte daquilo que está acontecendo na nossa realidade. Então, isso daí gera um certo fel, né, no entendimento das pessoas sobre como que essa seleção, como que a imagem do Brasil, ela fica um pouco suja, né, para o próprio brasileiro. Mesmo que ninguém pare objetivamente, racionalmente, para poder tentar processar isso. Mas estabelece-se um discurso, constitui-se um senso comum, e esse senso comum entende que aquele discurso que a seleção ela é negativa em certo sentido, ganha forma e força, e as pessoas vão reproduzindo isso, porque leem, porque escutam, mas a gente precisa discutir essas questões. E sabe por quê? Quando a gente para e pensa no passado, a Copa de 70, o Brasil no meio de um processo de governos militares, você não ia deixar de torcer para a seleção brasileira em função da propaganda ufanista que os militares faziam com a projeção do Brasil e da própria seleção lá fora. Tinha que tentar separar as coisas, mas mesmo assim é muito difícil, né? Nós fomos às ruas para saber a opinião de algumas pessoas sobre esse assunto. Vamos ver. Eu acho que o estado que o país está, tipo, a corrupção e tal, eu acho que desanima o brasileiro a pensar que isso vai resolver alguma coisa. Antigamente a gente via as ruas enfeitadas, bandeirinha, até as lojas mesmo, né? Nessa época já era para estar tudo enfeitado e a gente não está vendo nenhuma loja. Política, tudo englobando, o entusiasmo com o futebol fica para segundo plano. A pessoa está tendo que escolher entre gastar dinheiro com a camisa, torcer com o clube e colocar alimento dentro de casa. Então, a desmotivação é total. Tem uns que ficaram desanimados, acaba por causa da crise um pouco, né, que teve também a greve dos caminhoneiros. Mas eu acho que não atrapalhou tanto igual eu pensei que ia atrapalhar, porque ainda tem muita gente, vamos Brasil. Você acha que tem chance de ganhar? Eu acho que tem chance de ganhar, o Hexa é nosso em 2018, entendeu? A gente vai ser campeão e é isso. São poucos os animados, como a Gabriela, né? Eu sou um animado. Tá animado ainda? Eu também sou animado com a Copa. Perdeu a esperança, não? Não perdi esperança, mas isso não quer dizer que eu pense que o Brasil, de fato, possa levar o caneco, né, que a gente fala. Como evento, observar a Copa, eu acho que é bem interessante, porque te possibilita ter, durante um curto período, né, um momento ali de grande diversão. É uma diversão que é coletiva, leva todo mundo a discutir isso daí. Então, até quando o Brasil começar a jogar, começar, de fato, né, a entrar em campo, fazer as coisas que o brasileiro está acostumado, né, de dar caneta, fazer gol, fazer a bagunça dentro de campo, né, durante a Copa, as pessoas vão começar a falar com mais cuidado, né, sobre a própria seleção brasileira. Mas isso não apaga, né, o cenário todo que a gente vive. Eu acho que é interessante trazer isso em discussão e tentar enxergar a seguinte lógica. Nós temos um quadro e essa seleção brasileira e o momento que a gente vive determina minimamente como que a gente vai interpretar o que o Brasil está fazendo lá fora. Quando isso acontece, a gente depende muito também daquilo que está se projetando lá fora, né, que no caso, nesse momento, é a própria seleção, que ela possa, todo mundo cria essa expectativa. Eu já tenho lido isso, inclusive, até nas redes sociais, no Twitter, você vê um bocado de jornalistas já comentando isso. Existe um lado negativo, mas se o Brasil começar a fazer algo positivo lá fora, você começa a criar uma ideia distinta, né? Mas um ponto interessante também que dá para poder associar com isso é a lógica
do comércio ufanista, que eu gosto de dizer. Quando você pega todas as propagandas que tem sobre a seleção brasileira dos patrocinadores, parece que é um Brasil à parte. Né? Parece que é uma terra de felicidades, é uma Alice no País das Maravilhas. A propaganda tenta te motivar de alguma forma. Eu imagino a pessoa sentada, chega do trabalho, cansada, liga a televisão, querendo tomar um café, chegando em casa, aí liga, cansada, aquele trânsito, aquela confusão para poder chegar em casa. Passa aquela propaganda maravilhosa sobre a seleção. Eu vou olhar aquilo ali e falei, você está de brincadeira comigo? Você está me querendo convencer de quê? Que eu vou comprar o seu serviço porque você está associando com a seleção brasileira para tentar me motivar? Esse ufanismo, nesse contexto aí do comércio com a realidade política do Brasil, acho que pegou muito pesado. Ou ficou muito destacado do período social que a gente E mudou bastante, né? Porque antigamente não era assim. Objetivo... A gente tem que entender que todo grande esporte ele tem uma projeção muito forte, né, na perspectiva comercial. Agora há pouco algumas pessoas puderam acompanhar as finais da NBA e quem acompanhou com um pouco mais de cuidado via a projeção que aquilo tinha dentro dos Estados Unidos e fora, né? Quando a gente chega então nesse grande momento, todos os grandes sujeitos que estão fazendo parte, que são os jogadores de futebol, que estão fazendo parte dessa Copa, eles são também fontes eu diria, não necessariamente de renda, né? Mas eles são fontes de riqueza para diversos outros tipos de investimento, né? Quando a gente olha o jogador da seleção brasileira, onde que ele está sendo, o Neymar, que é o grande nome, né? Onde que o Neymar está sendo perpetuado em termos de apresentação para defender algum tipo de serviço na lógica do comércio? E a gente vai para o Peru, o Guerreiro, o Messi na Argentina, para telefonia celular e outras coisas mais. Então isso é muito interessante, observar a Copa para além da Copa, tudo aquilo que ela abarca, né? Então é um momento que tem um processo de produção de riqueza que é altíssimo, né? E quando o Brasil dá essa esfriada, a gente precisa discutir até mesmo nessa lógica, né? Se essa esfriada é uma esfriada interpretada apenas pela perspectiva comercial ou ela é interpretada pela lógica política também. A última Copa deixou aí meio que um trauma, né? O famoso 7-1. 7-1. Está até hoje. Está até hoje, né? O Brasil tem uma semelhança assim, com a Rússia, mas também tem muita diferença, né? Como que é esse país que está sediando a Copa? Eu costumo, observando pelo lado das relações internacionais, né? A Rússia sempre entra em discussão em sala de aula, pelo menos comigo, com os outros professores, cada um tem uma interface distinta. Mas muito na perspectiva da geopolítica e também da economia, né? Numa das disciplinas de economia política internacional, a gente estava discutindo o processo que está ligado à ampliação do crédito, das finanças internacionais. Isso se deu basicamente com uma expansão com o fim da União Soviética, né? Então, no final da década de 80, início da década de 90, a Rússia passou por uma transformação gigantesca na qual a gente poderia, com muito cuidado, entender que não necessariamente ela se aproxima do Ocidente, mas ela tem um processo de ocidentalização por meio do consumo e outras coisas mais. Não é uma ocidentalização porque você cria um diálogo mais entre culturas, abertura e por aí vai. E um dos vídeos que eu passei para o pessoal era uma propaganda da Pizza Hut que tinha a participação do Gorbachev, né? Que era o líder político, né? que ficou responsável nesse momento por fazer o processo da transição política e econômica, né? Então, depois observar o que é a Rússia da década de 90 para agora e trabalhando muito no envolvimento com esses grandes eventos, pensando também nas Olimpíadas de Inverno, que também a Rússia já chegou a sediar, mostra uma disposição muito interessante, né, de desconstruir, a gente pode interpretar por esse lado, de desconstruir uma leitura que ela é estereotipada e equivocada sobre a própria política externa, que é construída pela própria Rússia, né? Então, quando a gente observa isso, a Rússia ela traz uma projeção distinta no cenário internacional e é uma preocupação gigantesca para que no evento nada de errado aconteça, para que aquele mito de uma União Soviética ou de um russo destruidor de energia pelo mundo, né, algo mais ou menos nesse sentido, né, em função da competição com os Estados Unidos da América, isso possa se enfraquecer. Dentro das relações internacionais é muito interessante porque existe um conceito que na análise política a gente pode elaborar com um pouco mais de cuidado, que é o do soft power, né? Que a gente pode entender isso como poder brando. Né? Você faz movimentos que podem estar ligados à cultura, à disseminação da cultura, à abertura, ao diálogo, e isso não necessariamente mostra de forma objetiva a projeção de poder, mas permite que você melhore sua relação com os seus adversários, né? Com os seus
eu diria, concorrentes, né, na política internacional, criando assim uma leitura um pouco mais estabilizada sobre aquilo que você poderia fazer. A apresentadora da rádio Jovem Pan, Paula Carvalho, publicou essa mensagem em seu Twitter. Abre aspas. Minha previsão: várias pessoas torcerão escondidas. E se o Brasil começar a dar show, uma onda verde e amarela invade o Brasil. Fecha aspas. Você acha que será assim mesmo? Primeiro que eu não vejo nenhum problema torcer escondido, sabe? Aquele ali que não está querendo vestir a camisa da seleção brasileira, que pode estar associado com movimentos contra o governo da Dilma e por aí vai. Às vezes você pensa nesse sentido, né? A crítica também que é feita, né, em função do verde e amarelo, e aí você precisa de ter um álibi para poder vestir a camisa, né? Acho que as pessoas que conseguem parar e pensar minimamente e conseguir diferenciar o momento político da seleção brasileira, torçam, eu acho que sem nenhum tipo de problema. Agora, que uma onda verde e amarela vai vir tomando conta de tudo, acho que é muita expectativa, né? Muito positiva, pensando que isso vai acontecer, até porque o que tem acontecido com o futebol no Brasil é uma outra lógica, né? Que o futebol que antes era popular, agora ele está cada vez mais elitizado, né? Então as pessoas têm uma leitura diferente do futebol. Essa onda verde não pega mais, né? Para a gente poder fechar, você acha que o cenário desse desânimo aí do povo vai mudar até o fim da Copa? De desânimo do povo, acho que não muda. Para mudar, a gente tinha que ter mudanças estruturais, pensando governo, política econômica, né? Até mesmo a nossa projeção internacional, a nossa orientação na perspectiva da política externa, né? Puxando um pouco para as relações internacionais. A mudança por meio da Copa do Mundo, se vier em função de um possível hexa, né, acaba no dia seguinte, quando você tiver que levantar cedo para poder trabalhar. Voltar à rotina. E voltar à sua rotina. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. O Papo da Hora fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais da UniBH TV, que aparecem na sua tela. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.